Em dezembro de 1941, 7 horas e 48 minutos da manhã, um domingo ensolarado no Havaí. O mar estava calmo, o céu estava limpo e mais de 16 mil marinheiros americanos dormiram tranquilos na base naval de Pearl Harbor. Alguns oficiais se preparavam para uma partida de golfe. Era um dia perfeito, um dia comum, um dia que deveria ser apenas mais um domingo de descanso. Até que 183 aviões japoneses cortaram o céu como uma nuvem de morte. O que aconteceu nas próximas 2 horas não foi apenas um ataque militar. Foi o momento que arrastou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Foi o dia que mudou o destino de milhões de pessoas. Foi o dia que selou o destino do Império Japonês. Foi o dia que transformou o século XX. Seja bem-vindo ao canal do Pirata Contador de História. E hoje você vai descobrir tudo sobre o ataque a Pearl Harbor, como foi planejado nos mínimos detalhes, por que aconteceu, quem foram os responsáveis e, principalmente, como os americanos ignoraram todos os sinais de que esse ataque estava vindo. Você vai entender as razões políticas, econômicas e militares que levaram a esse momento histórico. Você vai conhecer as histórias dos homens que estiveram lá, dos navios que afundaram e das decisões que mudaram o mundo. Esta é a história completa do ataque a Pearl Harbor. Para compreender Pearl Harbor, precisamos voltar algumas décadas e entender o Japão do início do século XX. Este não é o Japão moderno que conhecemos hoje, mas sim um império em expansão. Uma nação que buscava desesperadamente seu lugar entre as grandes potências mundiais. Durante séculos, o Japão foi um país isolado. A política de Sakoku, renovada no século XVII, fechou o país para o mundo exterior. Apenas alguns portos mantinham contato limitado com comerciantes holandeses e chineses. O Japão era uma nação feudal, governada por shoguns, onde samurais ainda carregavam espadas e a modernização era vista com desconfiança. Tudo mudou em 1853, quando o comodoro americano Matthew Perry chegou à Baía de Tóquio com navios de guerra a vapor e forçou o Japão a abrir seus portos ao comércio ocidental. Foi um choque brutal para a sociedade japonesa. Em questão de décadas, o país passou por uma transformação radical, conhecida como Restauração Meiji. O Japão verá que precisará se modernizar rapidamente ou seria colonizado como tantos outros países asiáticos. A China havia sido humilhada nas guerras do ópio. A Índia estava sob domínio britânico. A Indochina estava nas mãos dos franceses. A Indonésia concedeu aos holandeses. O Japão olhou para esse cenário e decidiu que não seria mais uma vítima do imperialismo ocidental. A solução que encontrou foi se tornar imperialistas eles mesmos. Em 1894, o Japão entrava em guerra contra a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa. O conflito foi motivado por disputas sobre a influência na Coreia. Para surpresa do mundo, o Japão venceu de forma esmagadora. China, que durante milênios teve uma grande potência asiática, foi derrotada por seu vizinho menor. O Tratado de Shimonoseki deu ao Japão o controle sobre Taiwan e recebeu a independência da Coreia, que na prática teve influência japonesa sobre o país. Mas a vitória mais impressionante ainda estava por vir. Em 1904, o Japão entrava em guerra contra o Império Russo. As causas foram novamente disputas territoriais na Manchúria e na Coreia. O mundo inteiro olhou para esse conflito e pensou que o Japão seria esmagado. O Império Russo era uma das maiores potências militares do mundo, com um exército imenso e recursos aparentemente ilimitados. Como uma nação insular asiática poderia derrotar um gigante europeu? Mas o Japão surpreendeu a todos novamente. A marinha japonesa destruiu a frota russa na Batalha de Tsushima, uma das vitórias navais mais decisivas da história. O exército japonês venceu batalhas terrestres importantes na Manchúria. Em 1905, o Tratado de Portsmouth
mediado pelo presidente americano Theodore Roosevelt, encerrou uma guerra com uma vitória japonesa. Pela primeira vez na era moderna, uma nação asiática havia derrotado uma potência europeia em uma guerra de grande escala. O impacto psicológico foi imenso. No Japão, cresceu um sentimento de nacionalismo fervoroso. Os japoneses, a se verem como superiores, como destinados a liderar a Ásia, como invencíveis. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, o Japão viu outra oportunidade. Os japoneses se aliaram à Grã-Bretanha e à Tríplice Entente. Declararam guerra à Alemanha e rapidamente capturaram as possessões alemãs no Pacífico e na China. Enviaram navios para proteger trens aliados no Mediterrâneo. Forneceram suprimentos e munições aos aliados. O Japão estava do lado vencedor. Mas quando a guerra terminou em 1918, o Japão se sentiu traído. Na Conferência de Paz de Paris, as potências ocidentais trataram o Japão como um parceiro menor, não como um igual. Os japoneses propuseram uma cláusula de igualdade racial para serem incluídos no Pacto da Liga das Nações, declarando que todas as nações eram iguais, independentemente de raça. A proposta foi rejeitada, principalmente devido à oposição dos Estados Unidos e da Austrália, que tinham políticas de imigração racialmente restritivas. O Japão também pediu que cidadãos japoneses pudessem emigrar livremente para outros países. A resposta foi não categórica. Nos Estados Unidos, a Lei de Imigração de 1924 proibiu completamente a imigração japonesa, algo que foi visto no Japão como uma humilhação nacional profunda. Essas rejeições alimentaram um ressentimento crescente contra o Ocidente. Muitos japoneses começaram a acreditar que não importava o quanto se modernizassem ou contribuíssem para a ordem internacional, sempre tratados como inferiores pelas potências ocidentais brancas. Esse ressentimento se tornaria um dos motores do expansionismo japonês nas décadas seguintes. O Japão enfrentava um problema fundamental que moldaria toda a sua política externa: a falta de recursos naturais. O arquipélago japonês é montanhoso, com pouca terra arável e praticamente nenhuma reserva significativa de petróleo, carvão, ferro, borracha ou outros recursos essenciais para uma economia industrial moderna. Durante uma década de 1920, o Japão tentou resolver esse problema através do comércio. A economia japonesa cresceu rapidamente. As indústrias têxteis japonesas competem no mercado mundial. À medida que as cidades se modernizavam, a população urbana cresceu, mas tudo dependia da importação de matérias-primas e da exportação de produtos fabricados. Então veio a Grande Depressão de 1929. O colapso econômico global devastou o comércio internacional. Os países ocidentais ergueram barreiras tarifárias para proteger seus próprios setores. O mercado para produtos japoneses encolheu drasticamente. O desemprego disparou no Japão. A economia entrou em crise. Para muitos líderes militares e políticos japoneses, a lição era clara: depender do comércio internacional era perigoso. O Japão precisa de autossuficiência econômica, precisava de acesso garantido a recursos naturais. E a única maneira de conseguir isso era através da expansão territorial. Olhando para o mapa, a solução parecia óbvia. A China tinha vastas reservas de carvão e ferro. A Manchúria era rica em recursos minerais. O Sudeste Asiático tinha petróleo, borracha, estanho e arroz. Se o Japão pudesse controlar regiões, todos os recursos necessários seriam necessários para se tornar verdadeiramente independente. Havia também uma justificativa ideológica para essa expansão. Intelectuais e políticos japoneses desenvolveram o conceito de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. A ideia era que a Ásia deveria ser governada pelos asiáticos, não pelos colonizadores europeus.
O Japão, como uma nação asiática mais avançada e poderosa, tinha a responsabilidade de libertar a Ásia do imperialismo ocidental e liderou a região em uma nova era de prosperidade. Claro, na prática, isso poderia substituir o imperialismo ocidental pelo imperialismo japonês, mas a retórica era poderosa e ressoava em muitos países asiáticos que sofriam sob domínio colonial europeu. Em 18 de setembro de 1931, uma explosão danificou levemente uma ferrovia japonesa perto de Mukden, na Manchúria. O Japão acusou sabotadores chineses, embora evidências posteriores sugerissem que o próprio exército japonês havia cercado o incidente. Independentemente de quem foi o oficial, o exército de Kwantung japonês usou isso como pretexto para invadir toda a Manchúria. A invasão foi rápida e brutal. Em poucos meses, o Japão controlava toda a região. Em 1932, estabeleceram o estado fantoche de Manchukuo, colocando o último imperador chinês, Puyi, como governante nominal. Mas todos sabiam que Manchukuo era controlado pelo Japão. A Liga das Nações condenou uma invasão, enviou uma comissão de investigação que concluiu que o Japão havia agido ilegalmente. Em resposta, o Japão simplesmente se aposentou da Liga das Nações em 1933. A mensagem era clara. O Japão não se submetia mais às regras determinantes pelas potências ocidentais. A invasão da Manchúria foi apenas o começo. Em 7 de julho de 1937, um incidente na ponte Marco Polo, perto de Pequim, escalou rapidamente para uma guerra total entre o Japão e a China. A Segunda Guerra Sino-Japonesa havia começado. O que foi afetado foi uma das campanhas militares mais brutais do século XX. O exército japonês avançou profundamente no território chinês, capturando Xangai, Pequim e outras grandes cidades. Mas foi em Nanquim, em dezembro de 1937, que ocorreu uma das atrocidades mais horríveis da guerra. Quando as tropas japonesas capturaram Nanquim, então capital da China, desencadearam um massacre que durou 6 semanas. Soldados japoneses assassinaram sistematicamente civis chineses. Homens foram usados para a prática de baioneta. Mulheres de todas as idades foram estupradas em massa, muitas sendo mortas depois. Crianças não foram poupadas. Prisioneiros de guerra foram executados em massa, alguns enterrados vivos, outros decapitados em competições entre oficiais japoneses para ver quem matava mais rápido. As estimativas do número de mortos de variação, mas a maioria dos historiadores concordam que entre 2.000 e 3.000 pessoas foram assassinadas em Nanquim. Correspondentes estrangeiros e missões que estavam na cidade documentaram as atrocidades. Fotografias e relatos de testemunhas oculares chocaram o mundo. Até hoje, o massacre de Nanquim permanece uma ferida aberta nas relações sino-japonesas. Embora muitos historiadores japoneses confirmem que atrocidades ocorreram, há uma corrente revisionista no Japão que nega ou minimiza a extensão do massacre. Livros didáticos japoneses frequentemente tratam o assunto de forma superficial. As políticas nacionalistas japonesas causam indignação na China quando visitam o santuário Yasukuni, onde criminosos de guerra condenados estão entre os homenageados. A guerra na China se arrastou ano após ano. O Japão controlava as cidades e as principais rotas de transporte, mas não conseguia derrotar completamente as forças chinesas. Os nacionalistas de Chiang Kai-shek recuaram para o interior e ajuda à luta. Os comunistas de Mao Tse-tung travavam guerra de guerrilha. A China era um poço que drenava recursos japoneses. Enquanto o Japão se atolava na China, a situação na Europa estava se deteriorando rapidamente. Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933 e começou a rearmar o país na violação do Tratado de Versalhes. A Itália fascista de Benito Mussolini invadiu a Etiópia em 1935. A Espanha mergulhou em uma guerra civil brutal em 1936.
O Japão viu regimes fascistas europeus aliados naturais. Em 1936, o Japão e a Alemanha concordaram com o Pacto Anti-Comintern, oficialmente dirigido contra a União Soviética Comunista, mas na prática estabelecendo uma aliança entre os dois países. A Itália aderiu ao pacto em 1937. Em 1940, os três países formalizaram a sua aliança no Pacto Tripartite, criando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Quando a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, em setembro de 1939, o Japão viu oportunidades sem precedentes. A França foi conquistada pela Alemanha em junho de 1940. Os Países Baixos foram ocupados. A Grã-Bretanha lutava pela sobrevivência, com Londres sendo bombardeada diariamente durante uma blitz. As potências coloniais europeias não tinham mais capacidade de defender as suas possessões asiáticas. A Indochina francesa estava vulnerável. As Índias Orientais holandesas, ricas em petróleo, estavam desprotegidas. A Malásia e Birmânia britânicas estavam expostas. Em setembro de 1940, o Japão forçou o governo de Vichy, que colaborava com os nazistas, para permitir que as tropas japonesas ocupassem o norte da Indochina. Em julho de 1941, o Japão ocupou o sul da Indochina também. O cerco estava se fechando em torno do Sudeste Asiático rico em recursos. Essas ações alarmaram profundamente os Estados Unidos. Embora oficialmente neutros na guerra europeia, os americanos estavam cada vez mais preocupados com a expansão japonesa. As Filipinas eram uma possessão americana. Os Estados Unidos tinham interesses comerciais na China. A ideia de toda a Ásia caindo sob domínio japonês era inaceitável para Washington. A resposta americana foi econômica. Em julho de 1939, os Estados Unidos notificaram o Japão que o tratado comercial entre os dois países seria cancelado. Em julho de 1940, os Estados Unidos impuseram restrições à exportação de materiais estratégicos para o Japão, incluindo aço e sucata de ferro. Em julho de 1941, após uma ocupação japonesa no sul da Indochina, o presidente Franklin Roosevelt congelou todos os ativos japoneses nos Estados Unidos e impôs um embargo total de petróleo ao Japão. Este último passo foi devastador. 80% do petróleo japonês vinha dos Estados Unidos. Sem petróleo, a marinha japonesa não poderia navegar, a força aérea não poderia voar, o exército não poderia mover seus tanques e caminhões. O Japão tinha reservas de petróleo para talvez 10 meses, no máximo 2 anos. Depois disso, a máquina de guerra japonesa simplesmente pararia. A Grã-Bretanha e as Índias Orientais holandesas seguiram o exemplo americano e também impuseram embargos de petróleo. O Japão estava sendo estrangulado economicamente. Os líderes japoneses enfrentaram uma escolha impossível. Eles poderiam recuperar da China e do Sudeste Asiático, aceitar as demandas americanas e restaurar as relações comerciais. Mas isso significaria abandonar anos de conquistas, admitir a derrota e enfrentar a humilhação nacional. Para os militares japoneses, que dominavam cada vez mais o governo, isso era impensável. Uma alternativa era ir para a guerra, invadir as Índias Orientais holandesas e tomar os campos de petróleo à força. Mas isso, inevitavelmente, levaria a um conflito com os Estados Unidos, que já tinha deixado claro que não tolerariam mais agressão japonesa. Durante o segundo semestre de 1941, diplomatas japoneses e americanos reuniram-se repetidamente em Washington, tentando encontrar uma solução. Os americanos deixaram que o Japão se retirasse da China e da Indochina. Os japoneses propuseram compromissos parciais, oferecendo-se para retirar tropas de algumas áreas em troca do fim dos embargos. Mas as posições eram fundamentalmente incompatíveis. Enquanto as negociações continuavam, os militares japoneses planejavam a guerra. O arquiteto principal do ataque a Pearl Harbor foi o almirante Isoroku Yamamoto, comandante da frota combinada japonesa. Yamamoto era uma figura complexa e, em muitos aspectos, trágica.
Ele estudou na Universidade de Harvard de 1919 a 1921 e serviu como adicionado naval em Washington. Conhecia os Estados Unidos melhor do que qualquer outro líder militar japonês. Falava inglês fluentemente. Tinha amigos americanos. E exatamente por conhecer os Estados Unidos tão bem, Yamamoto era profundamente cético sobre as chances do Japão em uma guerra prolongada contra os americanos. Ele entendeu a vasta superioridade industrial americana. Sabia que, em uma guerra de atrito, o Japão inevitavelmente perderia. Yamamoto se opôs ao pacto tripartite com a Alemanha e a Itália. Argumentou contra a guerra com os Estados Unidos. Mas quando ficou claro que a guerra estava acontecendo, ele aceitou sua responsabilidade como comandante militar e começou a planejar como dar ao Japão a melhor chance possível de vitória. Sua conclusão era que a única esperança do Japão era uma guerra curta e decisiva. O Japão primeiro nocautear a marinha americana no Pacífico logo no início, conquistando rapidamente o Sudeste Asiático e suas riquezas em recursos. E então estabelecer um perímetro defensivo tão forte que os americanos concluíram que reconquistar tudo custaria muito caro e negociariam uma paz que deixaria o Japão no controle de suas conquistas. Era um plano arriscado que dependia de tudo dar certo, mas Yamamoto não é uma alternativa. O alvo óbvio era a Frota do Pacífico dos Estados Unidos. Tradicionalmente baseada em San Diego e San Pedro, na Califórnia, a frota havia sido prevista para Pearl Harbor, no Havaí, em maio de 1940, por ordem do presidente Roosevelt. A ideia era que a presença de uma naval americana mais próxima do Japão serviria como dissuasão contra mais agressão japonesa. Na prática, isso colocou a frota americana mais perto do alcance japonês. Pearl Harbor apresentou desafios enormes como alvo. Ficava a mais de 6.000 quilômetros do Japão. Uma força de ataque teria que cruzar o Pacífico Norte sem ser detectada, algo que parecia quase impossível. Além disso, Pearl Harbor era uma base fortemente defendida, com baterias marítimas, campos de aviação e patrulhas navais. Mas Yamamoto foi inspirado por um precedente recente. Em novembro de 1940, a Marinha Real Britânica havia lançado um ataque de torpedos contra a frota italiana ancorada em Taranto, na Itália. Usando apenas 21 aviões obsoletos lançados de um porta-aviões, os britânicos tiveram afundado ou danificaram gravemente 3 encouraçados italianos. Foi uma demonstração dramática do poder dos porta-aviões e da aviação naval. Yamamoto viu que um ataque semelhante, mas em escala muito maior, poderia ser lançado contra Pearl Harbor. Ele designou o contra-almirante Takijiro Onishi e o comandante Minoru Genda para desenvolver um plano detalhado. Os desafios técnicos eram formidáveis. Pearl Harbor tinha apenas cerca de 12 metros de profundidade. Torpedos convencionalmente afundariam no fundo lamacento antes de atingir os navios. Engenheiros japoneses desenvolveram torpedos especiais com estabilizadores de madeira que permitem que funcionem em águas rasas. Os encouraçados americanos tinham conversas cegas, grossas, que bombas não poderiam penetrar. Os japoneses modificaram projetos de artilharia naval de 16 polegadas, adicionando aletas estabilizadoras para transformá-los em bombas perfurantes de armadura que poderiam ser lançadas de aviões. Os pilotos foram treinados intensamente. Maquetes de Pearl Harbor foram construídas. Ataques simulados foram praticados repetidamente. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. A força de ataque seria formidável. 6 porta-aviões transportando mais de 400 aviões, escoltados por 2 encouraçados, 3 cruzadores, 9 contratador-pedeiros e 3 submarinos. Além disso, 5 submarinos anões de 2 tripulantes tentariam penetrar no porto e atacar navios de dentro. O comando da força de ataque foi dado ao vice-almirante Chuichi Nagumo, um especialista oficial, embora não especialista em aviação naval.
O comandante aéreo seria o comandante Mitsuo Fuchida, um dos melhores pilotos do Japão. Em outubro de 1941, o plano foi apresentado ao Estado-Maior Naval e aprovado. A data do ataque foi definida para o início de dezembro, quando as negociações diplomáticas em Washington provavelmente tiveram fracassado. Havia oposição ao plano. Alguns oficiais argumentaram que foi arriscado demais, que os porta-aviões deveriam ser usados para apoiar as invasões do Sudeste Asiático. Mas Yamamoto ameaçou renunciar se o plano não fosse aprovado, e sua ameaça foi levada a sério. O ataque a Pearl Harbor foi autorizado. Em 26 de novembro de 1941, uma força de ataque japonesa partiu da baía de Hitokapu, nas remotas Ilhas Kurilas. Navegaram em silêncio completo de rádio, seguindo uma rota no Pacífico Norte, onde o tráfego marítimo era raro. O tempo estava terrível, com mares agitados e céu nublado, mas isso ajudou a esconder os navios de observação. Durante 12 dias, milhares de marinheiros e aviadores japoneses navegaram em direção ao Havaí, sabendo que estavam prestes a iniciar uma guerra que mudaria o mundo. Enquanto a força de ataque japonesa cruzava o Pacífico, os serviços de inteligência americanos não estavam completamente no escuro. Eles sabiam que uma guerra era provável. Sabiam que o Japão estava se preparando para operações militares, mas falharam completamente em prever onde e quando o ataque viria. Os criptógrafos americanos quebraram o código diplomático japonês mais alto, chamado Purple. Eles puderam ler as comunicações entre Tóquio e a embaixada japonesa em Washington. Essas mensagens deixaram claro que as negociações estavam fracassando e que a guerra era iminente. Em 27 de novembro, o Departamento de Guerra enviou uma mensagem de alerta para todos os comandantes militares no Pacífico, incluindo o general Walter Short, comandante do Exército no Havaí, e o almirante Husband Kimmel, comandante da Frota do Pacífico. A mensagem dizia que as negociações com o Japão haviam cessado e que uma ação motivacional japonesa era esperada dentro de dias. Mas onde seria essa ação? A inteligência americana acreditava que os alvos mais prováveis eram as Filipinas, a Malásia Britânica, as Índias Orientais Holandesas ou talvez a Tailândia. Essas eram as áreas ricas em recursos que o Japão precisava. Pearl Harbor nem sequer estava na lista de alvos prováveis. Por quê? Porque os americanos subestimaram as capacidades japonesas. Eles não acreditavam que o Japão pudesse montar uma operação tão complexa através de milhares de quilômetros de oceano. Eles não acreditavam que aviões baseados em porta-aviões poderiam causar danos prejudiciais a uma base fortemente defendida. Eles não acreditavam que o Japão seria tão ousado. Foi um fracasso de imaginação que custaria caro. Havia mais sinais específicos que foram ignorados ou mal interpretados. Em 3 de dezembro, a inteligência naval americana perdeu o rastro dos porta-aviões japoneses. Eles simplesmente desapareceram das ondas da rádio. Quando questionado onde estavam os porta-aviões japoneses, um oficial de inteligência respondeu: "Não sabemos. Acho que estão nas águas domésticas japonesas." Na verdade, estávamos no caminho do Havaí. Na manhã de 7 de dezembro, às 3h42, o caça-minas USS Condor avistou o periscópio de um submarino não japonês fora da entrada de Pearl Harbor. Reportou o avistamento ao contratorpedeiro USS Ward. Durante mais de 2 horas, o Ward partiu o submarino sem sucesso. Às 6h45, o Ward avistou outro submarino e não tentou seguir um navio de suprimentos para dentro do porto. O Ward arrancou, disparando canhões e lançando cargas de profundidade. O submarino foi afundado. O Ward relatou: "Atacamos, disparamos e lançamos cargas de profundidade contra submarino operando em área defensiva." Esta foi uma mensagem extraordinária. Um navio de guerra americano havia afundado um submarino não identificado em águas americanas.
Deveria ter disparado todos os alarmes, mas a mensagem levou tempo para subir na cadeia de comando. Os oficiais questionaram se realmente era um submarino ou apenas um erro. Ninguém tentou um alerta geral. Às 7h02, 2 operadores de radar do Exército na estação de radar de Opana, no extremo norte de Oahu, detectaram um grande número de aviões se aproximando do norte, a uma distância de cerca de 420 quilômetros. Era o maior sinal de que já tinha visto. Eles telefonaram para o centro de informações em Fort Shafter. O oficial de plantão era um jovem tenente inexperiente. Quando eles se mudaram sobre os aviões, nasceram que eram bombardeiros B-17 que estavam programados para chegar à Califórnia naquela manhã. Disse aos operadores de radar: não se preocupem com isso. Os operadores de radar acompanharam rastreando os aviões por mais 20 minutos, até que o sinal ficou tão forte que saturou seus equipamentos. Então, desliguei o radar e foram tomar café da manhã. Eram os aviões japoneses. Todos os sinais estavam lá. Um submarino inimigo afundado, aviões não identificados se aproximando, mas ninguém conectou os pontos. Ninguém imaginava que Pearl Harbor fosse atacado. Às 7h48 da manhã, o comandante Mitsuo Fuchida, liderando a primeira onda de 183 aviões, olhou para baixo e viu Pearl Harbor abaixo dele. A frota americana estava ancorada exatamente onde a inteligência japonesa havia previsto. Não houve sinais de alerta. Nenhuma caça estava no ar. Era surpresa total. Fuchida transmitiu pela rádio: Tora, 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 tigre, tigre, tigre. O código pré-arranjado que fez surpresa completa. A primeira onda de ataque foi dividida em grupos com alvos específicos. 50 bombardeiros horizontais atacariam os campos de aviação. 40 bombardeiros de torpedo atacariam os navios de guerra. 51 bombardeiros de mergulho atacariam outros navios e instalações. 43 caça-zero forneceriam escolta e metralhariam alvos de oportunidade. Os primeiros alvos foram os campos de aviação. Bombas choveram sobre o campo de Hickam, a base aérea de Wheeler, o campo de Bellows e a estação aérea naval de Kaneohe. Aviões americanos estavam estacionados asa com asa, agrupados juntos para envolvê-los contra a sabotagem. Essa formação compacta os tornou alvos perfeitos para bombardeio. Em minutos, ofertas de aviões americanos estavam em chamas. Pilotos e tripulações correram para suas aeronaves, mas muitos foram metrados antes de chegar lá. Alguns poucos pilotos conseguiram decolar e engajar os atacantes. O tenente George Welch e o tenente Kenneth Taylor pretendiam chegar ao campo de Haleiwa, onde alguns P-40 não foram destruídos. Decolaram e abateram vários aviões japoneses, mas eram poucos contra muitos. Então vieram os torpedos. 40 bombardeiros Nakajima B-5N, cada um carregando um torpedo modificado, desceram para apenas 15 metros acima da água e correram em direção aos navios de guerra ancorados ao longo da ilha Ford, na formação conhecida como Battleship Row. O USS Oklahoma foi atingido por 3 torpedos em rápida sucessão nos primeiros minutos do ataque. O navio começou a mudar. Mais 2 torpedos atingiram. Em apenas 12 minutos, o Oklahoma havia virado completamente, com sua quilha exposta acima da água. 429 homens morreram. Muitos ficaram presos dentro do casco invertido. Equipes de resgate trabalharam por dias, cortando através do metal, e conseguiram salvar 32 homens que tinham sobrevivido em bolsões de ar. O USS West Virginia foi atingido por 6 ou 7 torpedos. O comandante, capitão Mervyn Bennion, foi mortalmente ferido por estilhas de uma bomba que atingiu o USS Tennessee próximo. Apesar de suas lesões perigosas, Bennion optou pelo tratamento médico e continuou dando ordens até morrer. O West Virginia afundou em posição vertical, assentando no fundo raso do porto. 106 homens morreram.
O USS Califórnia foi atingido por 2 torpedos. O navio começou a afundar lentamente. Equipes de controle de danos lutaram heroicamente para salvar o navio, mas os danos eram graves demais. O Califórnia afundou durante os 3 dias seguintes. 100 homens morreram. O USS Nevada foi atingido por um torpedo na proa, mas o Nevada tinha algo que os outros navios não tinham: vapor nas caldeiras. O navio estava programado para içar a bandeira às 8 horas. Então, os motores estavam aquecidos. Quando o ataque começou, o Nevada conseguiu sair do seu ancoradouro e começar a se mover em direção à saída do porto. Os pilotos japoneses viram o Nevada se movendo e concentraram seus ataques nele, esperando afundá-lo no canal estreito e bloquear o porto. Bombas choveram sobre Nevada. O navio estava em chamas, mas avançando continuamente. Oficiais em terra, percebendo o perigo do Nevada afundar no canal, sinalizaram para o navio encalhar. O Nevada encalhou perto do hospital da ilha. 60 homens morreram, mas o navio havia evitado bloquear o porto. Então, às 8h06, aconteceu a catástrofe mais devastadora do dia. Uma bomba perfurante de armadura de 800 quilos, lançada por um bombardeiro de grande altitude, atingiu o USS Arizona. A bomba penetrou o convés próximo à torre número 2 e explodiu no paiol de munições dianteiro, onde toneladas de pólvora para os canhões principais estavam armazenados. A explosão foi cataclísmica. Testemunhas descreveram uma bola de fogo gigantesca subindo centenas de metros no ar. A força da explosão explodiu a proa do navio para fora da água. A torre dianteira foi lançada para cima e caiu de volta. O navio partiu e começou a afundar imediatamente. 1.177 homens morreram no Arizona. Mais da metade de todas as mortes americanas em Pearl Harbor ocorreram neste único navio, neste único momento. Entre os mortos estavam o contra-almirante Isaac Kidd e o capitão Franklin Van Valkenburg, ambos na ponte quando ocorreu uma explosão no local. Seus corpos nunca foram recuperados. O Arizona afundou em apenas 9 minutos. Até hoje, o navio permanece no fundo de Pearl Harbor, um túmulo para os homens que ainda estão dentro dele. Um memorial foi construído sobre o casco afundado. Óleo ainda vaza lentamente do navio mais de 80 anos depois. As pessoas chamam essas manchas de óleo das lágrimas do Arizona. A primeira onda de ataque durou cerca de 30 minutos. Então houve uma pausa enquanto os aviões japoneses voltavam para os porta-aviões para reabastecer e rearmar. Às 8h54, a segunda onda chegou. 171 aviões, 54 bombardeiros de grande altitude, 80 bombardeiros de mergulho e 36 caças. Não houve torpedos na segunda onda porque os alvos de torpedo já foram atacados. Mas desta vez, os americanos estavam prontos. As baterias antiaéreas eram totalmente tripuladas e disparadas. Algumas caças americanas estavam no ar. Uma surpresa havia acabado. A segunda onda encontrou resistência muito mais forte e sofreu perdas mais pesadas. Ainda assim, causaram danos significativos. O USS Pennsylvania, que estava em doca seca, foi atingido por uma bomba. Os empreiteiros USS Cassin e USS Downes, que estavam na mesma doca seca, foram tão gravemente danificados que foram desmontados, embora suas máquinas e equipamentos tenham sido salvos e usados em novos cascos. Às 10 horas, o ataque terminou. Os aviões japoneses voltaram para seus porta-aviões. A força de ataque virou e iniciou uma longa viagem de volta ao Japão. Quando a fumaça começou a se dissipar sobre Pearl Harbor, o cenário era apocalíptico. Navios de guerra foram afundados ou em chamas, destroços flutuavam na água coberta de óleo, corpos estavam por toda parte, homens feridos gritaram por ajuda, incêndios rugiam descontrolados. O balanço final foi devastador. 2.403 americanos mortos, incluindo 68 civis, 1.178 feridos.
18 navios afundados ou danificados, incluindo 8 encouraçados, 188 aviões destruídos, 159 aviões danificados. Do lado japonês, as perdas foram mínimas. 20 novos aviões abatidos, 5 submarinos anões perdidos, 64 homens mortos, um prisioneiro capturado, Kazuo Sakamaki, cujo submarino anão encalhou, tornando-se o primeiro prisioneiro de guerra japonês dos Estados Unidos. Foi uma vitória tática esmagadora para o Japão, mas estrategicamente foi um desastre. Primeiro, os 3 porta-aviões da Frota do Pacífico não estavam em Pearl Harbor. O USS Enterprise estava retornando de uma missão para entregar aviões à ilha Wake. O USS Lexington estava a caminho da ilha Midway, em uma missão semelhante. O USS Saratoga estava em San Diego para manutenção. Os porta-aviões, que se provaram as armas decisivas da guerra no Pacífico, sobreviveram intactos. Segundo, as instalações de reparo e os tanques de armazenamento de combustível de Pearl Harbor não foram atacados. Havia mais de 4,5 milhões de barris de óleo combustível armazenados em tanques acima do solo em Pearl Harbor. Se esses tanques fossem destruídos, a Frota do Pacífico teria sido transferida para a costa oeste e levaria anos para reconstruir a capacidade de operação no Pacífico Central. Mas os tanques não foram tocados. Terceiro, e mais importante, o ataque unificou o povo americano como nada mais poderia ter feito. Antes de Pearl Harbor, a América estava profundamente dividida em torno da guerra. O movimento isolacionista era forte. Muitos americanos não queriam se envolver em guerras estrangeiras. Pearl Harbor mudou tudo isso instantaneamente. A notícia do ataque chegou à costa leste dos Estados Unidos pouco depois de 1h da tarde, horário de Washington. As pessoas estavam almoçando, ouvindo rádio, relaxando em um domingo tranquilo. Então, os boletins de notícias chegaram ao intervalo da programação regular. Atenção, atenção! A Casa Branca anuncia ataque japonês a Pearl Harbor. A nação ficou chocada. Muitos americanos nem sabiam onde estavam Pearl Harbor, mas todos entenderam que seu país foi atacado. A raiva foi imediata e intensa. O presidente Roosevelt passou tarde e a noite reunido com seus conselheiros, recebendo relatórios, tomando decisões. Ele começou a escrever o discurso que faria ao Congresso no dia seguinte. Na manhã de 8 de dezembro, Roosevelt foi ao Capitólio. Às 12h30, ele se reuniu em uma sessão conjunta do Congresso. Sua voz, transmitida por rádio para milhões de americanos, era firme e resoluta. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos da América foram repentinamente e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. O discurso durou apenas 6 minutos. Roosevelt descreveu o ataque, explicou que havia ocorrido enquanto diplomatas ainda estavam em Washington, supostamente negociando a paz, e pediu ao Congresso que declarasse que um estado de guerra japonês existia entre os Estados Unidos e o Japão. A votação foi quase unânime. Na Câmara dos Representantes, 388 a favor, 1 contra. No Senado, 82 a favor, 0 contra. O único voto contra foi de Jeannette Rankin, representante de Montana, uma pacifista dedicada que também havia votado contra a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Quando seu nome foi chamado, ela disse simplesmente: "Como mulher, não posso ir à guerra e me recuso a enviar qualquer outra pessoa." Os Estados Unidos estavam em guerra. 3 dias depois, em 11 de dezembro, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, honrando seu pacto com o Japão. Os Estados Unidos responderam declarando guerra à Alemanha e à Itália. A guerra era agora verdadeiramente global.
Nas semanas e meses seguintes a Pearl Harbor, o Japão pareceu invencível. As forças japonesas varreram o Pacífico e o Sudeste Asiático em uma série de vitórias impressionantes. Em 10 de dezembro, os aviões japoneses fundaram o encorajado britânico HMS Prince of Wales e o cruzador de batalha HMS Repulse ao largo da Malásia. Foi a primeira vez que navios de guerra em movimento no mar aberto foram afundados por ataque aéreo. A supremacia naval britânica no Pacífico terminou em poucas horas. Hong Kong caiu em 25 de dezembro, após uma defesa quente, mas desesperada. A Malásia foi invadida, com tropas japonesas avançando rapidamente pela península. Em 15 de fevereiro de 1942, Singapura, a fortaleza do Oriente Britânica, se rendeu. 80 mil soldados britânicos, australianos e indianos se tornaram prisioneiros. Churchill chamou isso de o pior desastre e a maior capitulação da história britânica. As Filipinas resistiram por mais tempo. As forças americanas e filipinas, comandadas pelo general Douglas MacArthur, lutaram bravamente, mas travaram em grande desvantagem numérica e sem esperança de reforços. MacArthur foi ordenado a evacuar para a Austrália em março. Ao partir, ele fez sua famosa promessa: "Eu voltarei". As forças remanescentes nas Filipinas se renderam em maio, após a infame Marcha da Morte de Bataan, em que milhares de prisioneiros morreram. As Índias Orientais holandesas caíram em março. A Birmânia foi conquistada em maio, cortando a Estrada da Birmânia, a principal rota de suprimentos para a China. O Japão agora controlava uma área imensa, do Pacífico Central ao Oceano Índico, da fronteira da Índia às ilhas próximas à Austrália. E, crucialmente, o Japão agora tinha acesso aos campos de petróleo da Indonésia. O estrangulamento econômico que havia precipitado a guerra havia sido quebrada. O Japão tinha os recursos que precisavam, mas os Estados Unidos estavam se recuperando. A indústria americana, a maior do mundo, estava se convertendo para a produção de guerra. Fábricas que nasceram para fazer tanques e aviões. Estaleiros trabalharam 24 horas por dia construindo navios. Milhões de homens se alistaram ou foram convocados. Mulheres entraram na força de trabalho em números sem precedentes, assumindo empregos em fábricas e estaleiros. Em abril de 1942, os Estados Unidos lançaram um ataque ousado que elevou a moral americana e chocou os japoneses. 16 bombardeiros B-25, liderados pelo tenente-coronel James Doolittle, decolaram dos porta-aviões USS Hornet e bombardearam Tóquio e outras cidades japonesas. Os danos materiais foram mínimos, mas o impacto psicológico foi enorme. O Japão não era invulnerável. A guerra poderia chegar às ilhas japonesas. Então, em maio de 1942, aconteceu a Batalha do Mar de Coral, uma batalha naval da história em que os primeiros navios opostos nunca se avistaram. Tudo foi feito por aviões baseados em porta-aviões. A batalha foi taticamente inconclusiva, mas estrategicamente uma vitória americana, pois impediu uma invasão japonesa de Port Moresby, na Nova Guiné. E então veio Midway. Em junho de 1942, apenas 6 meses após Pearl Harbor, o almirante Yamamoto planejou uma operação para transportar os porta-aviões americanos restantes para uma batalha decisiva e destruí-los. O alvo seria a ilha Midway, um atol remoto no Pacífico Central, que era uma base americana importante. Yamamoto reuniu a maior frota que o Japão já havia enviado ao mar. 8 porta-aviões, 11 encouraçados, 22 cruzadores, 65 contratador-pedeiros e mais de 600 aviões. Era uma força esmagadora. Mas os americanos tinham uma vantagem crucial: inteligência. Criptógrafos americanos quebrados o código naval japonês JN-25. Eles sabiam que um grande ataque estava vindo e sabiam que o alvo era Midway.
O almirante Chester Nimitz, comandante da Frota do Pacífico, preparou uma emboscada. Os 3 porta-aviões americanos disponíveis, Enterprise, Hornet e Yorktown, foram posicionados a nordeste de Midway, esperando a frota japonesa. A batalha começou em 4 de junho. Aviões japoneses atacaram a Midway, causando danos significativos, mas então os aviões americanos encontraram os porta-aviões japoneses. O que se seguiu foi um dos momentos mais dramáticos da história naval. Bombardeiros torpedeiros americanos atacaram os porta-aviões japoneses em ondas, mas foram massacrados pelas caças Zero e pelo fogo antiaéreo. Dos 41 torpedos que atacaram, apenas 6 sobreviveram e nenhum torpedo atingiu um alvo. Mas esses ataques suicidas tiveram um efeito crucial. Atraíram as caças Zero para baixa altitude. Quando os bombardeiros de mergulho americanos chegaram, o céu acima dos porta-aviões japoneses estava praticamente desprotegido. Em apenas 5 minutos, os bombardeiros de mergulho da Enterprise e do Yorktown atingiram 3 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga e Soryu, com múltiplas bombas. Os 3 navios, com seus transportes carregados de aviões abastecidos e armados, se transformaram em infernos. Todos os 3 afundariam. Mais tarde, naquele dia, aviões do 4º porta-aviões japoneses, o Hiryu, resgataram e danificaram gravemente o Yorktown. Mas então, os aviões americanos encontraram o Hiryu e os destruíram também. Em um único dia, o Japão havia perdido 4 porta-aviões e muitos de seus pilotos mais experientes. Foi uma derrota catastrófica da qual a marinha japonesa nunca se recuperaria. Yamamoto, a bordo de seu navio almirante bem atrás da ação, recebeu os relatórios com horror crescente. Ele tentou a retirada. A Operação Midway foi um desastre completo. A Batalha de Midway foi o ponto de virada da guerra no Pacífico. A partir daquele momento, o Japão estava na defensiva. A iniciativa passado para os americanos. Os 3 anos seguintes viram os americanos e seus aliados avançando lenta e dolorosamente através do Pacífico em direção ao Japão. Foi uma campanha brutal, travada em ilhas tropicais, selvas sufocantes e através de milhares de quilômetros de oceano. Guadalcanal, de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, foi uma batalha de 6 meses de atrito terrível. Soldados americanos lutaram em selvas infestadas de malária contra um inimigo determinado que raramente se rendia. No mar ao redor da ilha, navios americanos e japoneses travaram uma série de batalhas noturnas ferozes. Quando terminaram, os japoneses foram expulsos, mas houve um custo terrível para ambos os lados. A estratégia americana era island hopping, pular de ilha em ilha, capturando bases estratégicas e contornando fortalezas japonesas fortemente defendidas, deixando-as isoladas e inúteis. Foi uma estratégia eficaz, mas cada ilha capturada custou vidas. Tarawa, em novembro de 1943, foi uma pequena ilha que levou apenas 3 dias para capturar, mas custou mais de 1000 vidas americanas. As imagens de fuzileiros navais mortos nas praias chocaram o público americano. Saipan, em junho e julho de 1944, foi ainda pior. A ilha era território japonês, parte das Ilhas Marianas, e os japoneses a defenderam ferozmente. Quando ficou claro que a ilha estava perdida, milhares de civis cometeram suicídio, pulando penhascos de japoneses em vez de se renderem. Mais de 3.000 fuzileiros navais americanos morreram capturando a ilha. A queda de Saipan teve uma consequência importante: colocar as ilhas japonesas ao alcance dos novos bombardeiros B-29 Super Fortress. A partir de novembro de 1944, B-29 baseados nas Marianas foram bombardeados no Japão. Inicialmente, os bombardeios eram de precisão, mudando fábricas e instalações militares. Mas em março de 1945, a estratégia mudou para bombardeio incendiário de área.
Na noite de 9 para 10 de março, 334 B-29 lançaram bombas incendiárias sobre Tóquio. A cidade, construída em grande parte de madeira e papel, se transformou em um inferno. Ventos de fogo atingiram temperaturas tão altas que canais ferveram. Cerca de 100 mil pessoas morreram em uma única noite, mais do que em qualquer outro ataque aéreo da história até aquele momento. Nos meses seguintes, outras cidades japonesas foram incineradas: Osaka, Nagoya, Kobe e Yokohama. Em julho de 1945, mais de 60 cidades japonesas foram destruídas. Milhões de pessoas estavam desabrigadas. A economia japonesa estava em colapso. Mas o Japão não se rendeu. Em fevereiro de 1945, os fuzileiros navais capturaram Iwo Jima, uma pequena ilha vulcânica no meio-caminho entre as Marianas e o Japão. A batalha durou 5 semanas e custou quase 7 mil vidas americanas. Dos 21 mil defensores japoneses, apenas 210 foram capturados, o resto atrasado até a morte. Em abril de 1945, teve início a invasão de Okinawa, a maior operação anfíbia da Guerra do Pacífico. Okinawa estava a apenas 550 quilômetros do Japão. Sua captura forneceria bases para a invasão planejada das ilhas japonesas. A Batalha de Okinawa durou quase 3 meses. Foi a mais sangrenta da Guerra do Pacífico. Mais de 12 mil americanos morreram. Mais de 100 mil soldados japoneses morreram. E, tragicamente, cerca de 100 mil civis de Okinawa morreram, apanhados no fogo cruzado ou forçados ao suicídio pelas forças japonesas. Os japoneses também lançaram ataques kamikaze em escala sem precedentes. Mais de 1.500 pilotos suicidas se lançaram contra navios americanos, afundando 36 navios e danificando mais de 360. Quando Okinawa finalmente caiu em junho de 1945, os planejadores militares americanos olharam para as baixas e ficaram horrorizados com o que uma invasão do Japão custaria. Estimativas sugeriam que 500.000 de americanos poderiam morrer e milhões de japoneses. Havia outra opção: uma arma nova e terrível estava pronta. Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, a primeira bomba atômica foi testada. A explosão foi além de qualquer coisa que os cientistas imaginaram. J. Robert Oppenheimer, diretor científico do Projeto Manhattan, mais tarde registrou que uma linha do texto hindu do Bhagavad Gita passou por sua mente: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." O presidente Harry Truman, que havia reforçado após a morte de Roosevelt em abril, tomou uma decisão terrível. Ele poderia ordenar uma invasão ao Japão que custaria centenas de milhares, talvez milhões de vidas. Ou poderia usar uma bomba atômica. Truman escolheu uma bomba. Sua decisão permanece controversa até hoje. Os defensores argumentam que salvaram vidas para evitar uma invasão. Os críticos argumentaram que o Japão já foi derrotado e teria sido rendido de qualquer forma, e que as bombas foram desnecessárias ou foram usadas principalmente para intimidar a União Soviética. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay, pilotado pelo coronel Paul Tibbets, decolou da ilha de Tinian carregando uma bomba atômica de urânio chamada Little Boy. O era Hiroshima, uma cidade de 30 e 50 mil habitantes que era um importante centro militar e industrial. Às 8h15 da manhã, uma bomba foi lançada. Explodiu 600 metros acima da cidade, com uma força equivalente a 15 mil toneladas de TNT. A explosão criou uma bola de fogo com temperaturas de milhões de graus. Tudo, em um raio de 1 milha do epicentro, foi vaporizado instantaneamente. Uma onda de choque destruiu edifícios num raio de 3 quilômetros. Ventos de mais de 1.000 quilômetros por hora arremessaram destroços. Um incêndio massivo consumiu a cidade. Cerca de 80 mil pessoas morreram instantaneamente.
Dezenas de milhares mais morreriam nas semanas e meses seguintes devido a queimaduras, ferimentos e envenenamento por radiação. Até o final de 1945, o número de mortos chegaria a cerca de 140 mil. O governo japonês ficou atordoado. Alguns líderes militares argumentaram que era propaganda, que nenhuma bomba poderia causar tal destruição. Outros consideraram a realidade, mas ainda resistiram à rendição. 3 dias depois, em novembro de agosto, uma segunda bomba atômica, uma bomba de plutônio chamada Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki. A cidade foi parcialmente protegida por colinas, então os danos foram um pouco menores, mas ainda assim, cerca de 70 mil pessoas morreram. Também em 9 de agosto, a União Soviética declarou guerra ao Japão e invadiu a Manchúria com 1,5 milhão de soldados. O exército japonês na Manchúria foi esmagado em dias. O Japão estava acabado, mas mesmo assim, o gabinete de guerra foi dividido sobre a rendição. Alguns ministros militares queriam continuar lutando, esperando infligir baixas tão pesadas em uma invasão americana que pudesse negociar nos termos melhores. Foi necessária uma intervenção pessoal do imperador Hirohito para quebrar o impasse. Em uma reunião extraordinária na noite de 9 de agosto, o imperador declarou que o Japão deveria apoiar o insuportável e aceitar os termos de rendição dos aliados. Em 15 de agosto, a voz do imperador foi transmitida pela rádio para o povo japonês. Foi a primeira vez que a maioria dos japoneses ouviu a voz de seu imperador. Falando em japonês formal e arcaico, que muitos mal conseguiram entender, Hirohito anunciou que o Japão havia aceitado a declaração de Potsdam e se renderia. O ataque a Pearl Harbor e a guerra que mudou o mundo de maneiras que ainda sentimos hoje. Os Estados Unidos emergiram da guerra como uma superpotência dominante, um papel que mantém até hoje. O Japão foi ocupado, desmilitarizado e transformado em uma democracia. A ordem mundial do pós-guerra foi moldada pelas conferências de Yalta e Potsdam e pela criação das Nações Unidas. Mas além das grandes mudanças geopolíticas, Pearl Harbor nos ensina lições importantes que permanecem relevantes. Primeiro, sobre a importância da inteligência e da vigilância. Os americanos tinham informações indicando que um ataque era possível, mas falharam na conexão dos pontos. Subestimaram as capacidades do seu adversário. Permitiram que suposições e preconceitos obscurecessem seu julgamento. Em nosso mundo moderno, onde ameaças podem vir de muitas dificuldades, a necessidade de inteligência precisa e análise cuidadosa é mais importante do que nunca. Segundo, sobre as consequências não intencionais de ações militares. O Japão planejou Pearl Harbor como um golpe nocauteador que forçaria os Estados Unidos a negociar. Em vez disso, unificou o povo americano e garantiu que os Estados Unidos lutassem até a vitória total. Os líderes que contemplam ações militares devem considerar cuidadosamente não apenas os efeitos imediatos, mas também as consequências de longo prazo. Terceiro, sobre os perigos do nacionalismo extremo e da crença na superioridade racial ou cultural. O Japão imperial acreditava em seu destino de governar a Ásia. Essa crença levou a atrocidades ocultas e, finalmente, à destruição. História semelhante pode ser contada sobre a Alemanha nazista. O nacionalismo saudável pode unir um povo, mas quando se transforma em crença de superioridade sobre outros, torna-se perigoso. Quarto, sobre o custo terrível da guerra. Pearl Harbor custou 2.400 vidas, uma guerra que se custou milhões. Soldados americanos, japoneses, chineses, filipinos, britânicos, australianos e muitos outros morreram. Civis foram mortos em bombardeios, massacres e fome. Cidades inteiras foram destruídas e, no final, as armas nucleares foram usadas pela primeira e, até agora, única vez na guerra. Hoje, Pearl Harbor é um lugar de memória e reflexão.
O memorial do USS Arizona recebe quase 2 milhões de visitantes por ano. Pessoas de todo o mundo vêm para prestar homenagem aos que morreram e refletir sobre as lições da história. Sobreviventes de Pearl Harbor, tanto americanos quanto japoneses, frequentemente retornam ao local. Muitas reconciliações e até amizade com antigos inimigos encontraram. É um lembrete de que mesmo após os conflitos mais amargos, a paz e o entendimento são possíveis. O último sobrevivente do USS Arizona, Lou Conter, morreu em abril de 2024, aos 102 anos. Com sua morte, a conexão viva com aquele dia terrível está desaparecendo. Logo não haverá mais ninguém vivo que esteve lá, que viu os aviões chegando, que enfrentou as explosões, que sentiu o calor dos incêndios. Mas a história permanece. As lições permaneceram e a responsabilidade de lembrar passa para nós. Pearl Harbor nos lembra que a paz é preciosa e frágil, que decisões de líderes têm consequências que repercutem em todas as gerações, que devemos estar vigilantes contra ameaças, mas também cuidadosos para não criar inimigos desnecessários, que a guerra, mesmo quando necessária, é sempre trágica. 7 de dezembro de 1941 foi, nas palavras do presidente Roosevelt, um dado que viverá na infâmia, mas também é um dado que deve viver em nossa memória, não apenas como um dia de tragédia, mas como um lembrete das lições que a história tem a nos ensinar. Que nunca esqueçamos.